De acordo com a professora doutora Vera Maria Ferrão Candal, o termo currículo pode ser empregado em vários contextos devido à própria concepção do sistema educacional brasileiro e seus diferentes aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais. Segundo a autora, currículo pode ser entendido como, em primeiro lugar, conteúdos a serem ensinados e aprendidos. Em segundo lugar, as experiências de aprendizagem escolares a serem vividas pelos alunos. Em terceiro lugar, os planos pedagógicos elaborados por professores, escolas e sistemas educacionais. Em quarto lugar, objetivos a serem alcançados por meio do processo de ensino. Finalmente, currículo pode ser entendido como os processos de avaliação que terminam por influir nos conteúdos e nos procedimentos selecionados em diferentes graus de escolarização. No presente vídeo, o currículo será tratado tanto como as experiências de aprendizagem escolares dos alunos, como os planos pedagógicos elaborados pelos professores, escolas e sistemas educacionais. O professor Dr. Juarez da Silva Thyssen identifica 3 tipos de conhecimento no âmbito do currículo: o conhecimento do senso comum, de primeira natureza, o conhecimento formal e o conhecimento escolar resultante da transposição didática. Ele ainda esclarece que, abre aspas, conhecimento de primeira natureza é o saber produzido no cotidiano pelos indivíduos individual ou coletivamente de maneira informal e não formal, fecha aspas. O professor apresenta-nos ainda a visão de Forcan do que ele chama cultura escolar, abre aspas, uma cultura didatizada que cumpre ao currículo transmitir, fecha aspas, em que, abre aspas, a cultura é vista como um repertório de sentimentos partilhados, produzidos em espaços externos à escola, fecha aspas. Ao meu ver, o professor é um dos principais atores na seleção e organização dos elementos culturais do repertório da cultura escolar, o que os autores chamam de didatização ou mediação/transposição didática, que por sua vez compõe o mosaico de que é composto o currículo. Entre os aspectos mais importantes dessa transformação de um currículo homogeneizado, padrão, para um currículo intercultural, multicultural, é promover a igualdade e trabalhar as diferenças. Vejamos o que a professora Maria Candal tem a nos dizer sobre isso. A gente tem de combater todas as desigualdades, mas as diferenças tem de reconhecer, procurar valorizá-las e trazê-las para o contexto pedagógico. Então, acho que a primeira e a fundamental perspectiva para trabalhar é essa questão de mudar de ótica. Tem uma autora argentina que chama Emília Ferreiro, ela diz que a gente tem que transformar as diferenças em vantagem pedagógica, né? Então, por aí eu acho que a gente tem um grande caminho, né? E outro aspecto, eu acho que é desnaturalizar tudo que está permeando, né, o contexto escolar, que no fundo está marcado por preconceitos, discriminações, né, que dificultam uma abordagem realmente ampla e intercultural. Quer dizer, eu defendo que para trabalhar diferenças a gente precisa desenvolver muito mais a perspectiva intercultural na educação. Em uma outra ocasião, a professora fala sobre multiculturalismo, interacionista e interculturalidade. E o que chamam de multiculturalismo interacionista, né, que seria, a gente tem que procurar não só reconhecer, mas provocar a relação entre essas diferentes culturas. Isso seria a interculturalidade, né? Quer dizer, só que essa relação entre cultura, como a gente já viu, a interculturalidade também pode ser funcional, pode ser relacional, ou pode ser crítica. Mas, quer dizer, não basta reconhecer que existe pluralidade, não pode limitar a coisa a uma perspectiva assimilacionista, tem de reconhecer essas diferenças e colocar essas diferenças em diálogo. Tendo iniciado a lecionar inglês como língua estrangeira desde os 18 anos, e no ano 2000, após ter morado 7 anos nos Estados Unidos, ter me tornado professor de inglês e português como línguas estrangeiras, além de ter feito um extensivo treinamento e desenvolvimento nesta área, gostaria de fazer um paralelo entre a minha experiência na prática docente e o que foi apresentado neste vídeo.
Na maioria das escolas em que ensinei, sempre foi adotado um currículo padrão. Isso quer dizer que o professor tinha muito pouca liberdade de transformar esse currículo e adaptá-lo às condições de multiculturalismo ou interculturalidade ou quaisquer outros tipos de conhecimento, além do conhecimento escolar. Os professores recebiam um calendário e eles tinham que cumprir exatamente o que estava determinado, determinadas páginas do livro-texto, determinado conteúdo do livro, determinadas atividades acadêmicas, a exemplo de redação e projetos de leitura. Caso o professor não o fizesse, receberia uma reprimenda por parte da coordenação. Em certa ocasião, eu resolvi por conta própria alterar o currículo em relação a certa atividade que eu não julgava relevante para os meus alunos e fui advertido por minha coordenadora. No entanto, no dia seguinte, ela aprovou a minha atitude e disse-me que se ela como professora teria feito o mesmo e que continuasse agindo assim. A escola em que ensino atualmente não adota um currículo padrão. Cada professor escolhe como vai ser o currículo do seu curso para melhor atender aos seus alunos e alunas, visto que a personalização é uma das características da metodologia adotada por essa escola. Isso me permite trazer uma gama imensa de conhecimentos fora do conhecimento escolar para enriquecer as aulas e adaptar o currículo às realidades dos alunos e das alunas. Apesar de que meus alunos e alunas são da maioria da mesma classe social, ainda assim eles vivem realidades diferentes. Diferentes situações familiares, de escola, de amigos, de identidade, etc. Então não dá para generalizá-los, tratando-se como se fossem iguais. Então eu tenho que tratar cada um como eles são, iguais na condição de estudantes, mas tenho que considerar as diferenças entre eles para que a educação, no sentido que a gente espere, se realize. A minha escola já possuía a modalidade de aulas online. Com o advento da pandemia do coronavírus, nós só tivemos que adaptar as aulas não online para a modalidade online. Além disso, eu tive que buscar novos materiais didáticos para serem inseridos nessas novas aulas online, a exemplo de jogos de tabuleiro, que eu tive que criá-los na versão digital. Mas esse processo ocorreu sem maiores problemas, inclusive eu tive aumento de carga horária e vários alunos voltaram para a escola e passaram a fazer essas aulas online. A minha carga horária, inclusive, aumentou em 33% no segundo semestre. Uma coisa importante durante as aulas na pandemia foi manter um canal aberto para o contato com a família ou com os pais em forma do grupo no WhatsApp. Eu e os pais estamos sempre trocando mensagens e sempre me coloco à disposição para dar suporte, para caso os alunos precisem, para enviar atividades, etc. Também outra coisa que aconteceu nessa readaptação foi a necessidade de alguns alunos e alunas serem treinados em algumas habilidades digitais, devido à faixa etária. Alguns não sabiam usar muito bem o computador e a internet. Mas só foi na primeira semana. Hoje em dia a maioria já está fera em utilizar essas ferramentas digitais. Obrigado por ter assistido o meu vídeo e espero que tenha gostado.